Ok, boa tarde, pessoal. Como já foi dito, meu nome é Stephanie e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dicionário. Só vou projetar o slide aqui, um momento. Deixa eu ver. Alguém pode me confirmar se está aparecendo o slide? Sim, sim, tudo ok, Stephanie. Bom, então, eu sou Stephanie da Cruz Santiago, eu sou estudante do mestrado de Estudos Linguísticos da UFES, eu fiz graduação em Letras com Inglês antes disso, e sou também bolsista da CAPES, então já agradeço à comissão da organização do evento, ao programa, né, de Estudos Linguísticos da UFES e à CAPES pela oportunidade, e a CAPES também pelo incentivo financeiro, né, para eu estar podendo fazer a pesquisa. Bom, o título da minha apresentação hoje é Dicionários da Antiguidade à Era Digital, como vocês já sabem, e eu vou iniciar falando um pouquinho sobre minha experiência com dicionários. Bom, meu primeiro dicionário, minha primeira experiência com dicionário foi quando eu tinha cerca de 6 ou 7 anos, e eu ganhei o meu primeiro dicionário, né, que foi o mini dicionário da língua portuguesa, Silveira Bueno, ganhei da minha avó. E aí eu vi nesse dicionário uma oportunidade de causar, né? Eu lembro que me falaram, quando eu ganhei esse dicionário, que todas as palavras da língua portuguesa estavam nele. Como a gente já sabe que é um mini dicionário, então a gente já pode pensar que não é bem verdade isso, né? Só que na época eu era ingênua, não sabia, então eu achei que eu estava com o português na mão, né? Na palma da mão. Então, a partir disso, eu comecei a fazer várias listas de palavras em caderninhos e folhas que eu achava, e começava a colocar sinônimos ao lado. Aqui eu trouxe exemplo de algumas que eu lembro que eu anotei. Sim, sinônimos são palavras diferentes, só para vocês saberem, caso não saibam, são palavras diferentes que querem dizer a mesma coisa ou algo similar. Então, por exemplo, o sinônimo de alcunha é apelido. Então, eu posso usar tanto alcunha quanto apelido na frase e vai trazer o mesmo sentido. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui de palavras de como era a lista de palavras que eu fazia. E para que eu queria isso, né? Eu comecei a substituir palavras do dia a dia por palavras de uso raro, só para causar, dizer que eu era inteligente, deixar todo mundo confuso e tirar onda, né? Então, se, por exemplo, alguém chegar super arrumado na minha frente, ao invés de eu dizer, nossa, como você está arrumado, chique, eu diria assim, vixe como você está, Janota. Ou então, quando alguém fazia alguma graça, ao invés de eu falar como fulaninho é engraçado, eu diria, nossa, fulaninho é um pândego. E nisso, todo mundo ficava, o que essa menina tá falando, né? Aí, geralmente, a recepção era assim, deixa de ser besta, menina. Ou então, o que é isso? E esse o que é isso já abria margem para eu poder falar qual era o significado da palavra que eu estava usando, né? E me achando, falava o significado e ficava pensando, o adulto não sabe nada, logo o adulto que sabe tudo não sabe do que eu estou falando. E também tinha outra situação que eu usava as palavras mais difíceis quando eu estava com raiva de alguém, queria xingar ou brigar com a pessoa. Aí vinha logo um nécio, um ignóbil, um mentecapto. Eu fazia muito isso na escola. Só que um belo dia, um coleguinha meu descobriu que essas palavras eu estava tirando do dicionário. Ele foi lá no dicionário e viu o que eu estava falando. Me entregou para a professora descobriu meu truque. Me ferrei, né? E aí, eu não esperava isso, né? Que estavam usando minha própria arma, que era o dicionário, contra mim. Então, eu fiquei super chateada, mas depois disso também eu percebi que não é legal a gente xingar as pessoas, mesmo que elas não saibam, não entendam do que a gente está falando, né? Maior rolê errado. E assim, o dicionário ele me ajudou em bastante coisa, em diversos momentos. Quando eu estava na 7ª série, eu estudava no Colégio da Polícia Militar, e eu ganhei o concurso de redação, que eu acho que eu escrevi, se eu não me engano, o tema era sobre Fome Zero. E aí eu ganhei o concurso de redação na escola, e eu fiquei super feliz, me achando também. E eu lembro também que quando eu fiz o vestibular na UFES, eu tirei 9,2 na redação, eu lembro até hoje, porque eu fiquei bem feliz. Claro que não foi só graças ao dicionário, né, gente? Muita coisa envolvida no processo de criar um texto. Mas, assim, o dicionário me ajudou
no sentido de evitar repetições e também me proporcionou um leque de palavras para eu compor meu texto, né? Mas, assim, é importante falar que para não se empolgar e não escrever um texto com excesso de palavras rebuscadas, porque pode prejudicar o entendimento do seu texto, e isso não é tão interessante, né? Tipo assim, o tiro vai sair pela culatra, você vai chegar lá querendo fazer um texto super intelectual e aí vai dificultar tudo, ninguém vai conseguir entender. Vai precisar de um dicionário para entender seu texto. Bom, quando eu cheguei na UFES, explodiu minha mente, né? Eu descobri que tinha muito mais por trás por trás de um dicionário do que eu imaginava. Que tem, inclusive, toda uma área dentro da linguística, Iago já falou que é linguística, né, para vocês anteriormente, tem toda uma área dentro da linguística que é voltada a construir, elaborar dicionários e também discutir qual a melhor forma de se fazer esse dicionário, que é a lexicografia. E essa também é a área com a qual eu pesquiso, né? Que eu trabalho na UFES com filologia e lexicografia, mas filologia fica para um outro momento que não dá tempo. Essa palavra estranha, essa lexicografia, nada mais é do que a união de duas palavras, né? Que é léxico e grafia. E eu vou dizer para vocês o que é léxico agora. Bom, de acordo com o dicionário Aulete, eu usei o do formato digital, o léxico o repertório de palavras de uma língua ou de um texto, vocabulário. Ou seja, é o conjunto de todas as palavras ou locuções de determinada língua. Por exemplo, todas as palavras e locuções. Locuções, inclusive, incluem os fraseologismos que Cal estava explicando para vocês na primeira apresentação, porque ele não é bem uma palavra, mas ele é utilizado tipo congelado, né? Ele precisa ser utilizado por inteiro para ter aquele significado. Então, o conjunto de palavras e essas locuções formam o léxico de uma língua, ou seja, todas as palavras e locuções da língua portuguesa formam o léxico da língua portuguesa. Já a grafia é a representação dos sons ou das palavras por meio da escrita. Então, a lexicografia, ela busca o quê? Entre outras coisas, registrar as palavras e locuções de uma língua. E para isso, nessa área da lexicografia, são feitas obras lexicográficas, que são os dicionários e glossários. Mas ok, e qual a diferença de dicionário e glossário, então, né? Bom, dicionário, de acordo com o próprio dicionário, é uma coleção parcial ou completa das unidades lexicais de uma língua, palavras, locuções, afixos, etc. Em geral, dispostos em ordem alfabética, com ou sem significação equivalente, assim como sinônimos, antônimos, classe gramatical, etimologia, na mesma ou em outra língua. Sinônimos eu já falei para vocês o que era, e antônimos é justamente o oposto. Se sinônimos são as palavras que têm significado similar ou igual, os antônimos é significado oposto. E a classe gramatical a gente já sabe o que é, né? E a etimologia é de onde aquela palavra vem. Se vem do latim, se vem do francês, geralmente vem assim no início do verbete, né? Que é essa estrutura da definição da palavra. E aí vem lá disposto e a gente consegue ver de onde é que veio aquela palavra. E também fala assim, na mesma ou em outra língua, porque existem dicionários bilíngues. Na verdade, existem diversos tipos de dicionários, né? Existe dicionário bilíngue, dicionário terminológico, dicionário monolíngue, né? No caso, seria de uma língua só, da língua portuguesa. Por exemplo, dicionário regional, que seria aquele dicionário do baianês. O dicionário terminológico é o dicionário que é referente a uma área técnica, por exemplo. Tem o curso de direito, tem a área de direito, aí existe um dicionário terminológico de direito, aí tem lá habeas corpus, por exemplo, aí vai dizer lá o que é, que são termos utilizados dentro, em situações específicas daquela área. Bom, agora, esqueci de falar o que é glossário, né? Falei de dicionário, não falei de glossário. O glossário é uma espécie de dicionário, só que de uma dimensão menor, mais restrita, sabe? Tipo assim, ela dá conta, por exemplo, de um texto ou de um livro, não de uma língua inteira. Geralmente vem apresentado no fundo de um livro ou do texto, como aqueles glossários que vem no livro de inglês ou no livro de espanhol, que tem lá no fundo, sabe? Com aquelas palavras que a gente não consegue entender. É tipo isso. Bom, antigamente, na antiguidade, eu trouxe aqui uma citação de Biderman, que Maria Teresa Biderman, ela é uma das principais pesquisadoras da área dos estudos do léxico aqui no Brasil.
E ela disse o seguinte: a antiguidade não produziu obras lexicográficas no sentido que hoje damos a esse termo. Ou seja, não é que não tinham a prática de fazer anotação de significado de palavras, mas é que não se tinha um método específico, tipo aquelas regrinhas de como é que compõe o dicionário, sabe? Não tinha bem essa regra, era mais livre. E aí Biderman chega e diz que a verdadeira lexicografia só vem se iniciar nos tempos modernos, ou seja, depois, quando já tinha muita prática que começou a se refletir como é que era feita essa prática do dicionário, né? Que viu que não podia continuar a ser feita assim no tato. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de uma glosa, que é um documento da antiguidade, um documento antigo, e essa parte aqui, ó, é a glossa, né? Que é uma espécie de glossário que vinha a anotação do texto que eles iam ler. Porque geralmente esses textos eram escritos no momento bem anterior. E aí as pessoas não conheciam todas as palavras, então elas precisavam de um recurso, né? Para poder entender o que o texto estava falando. Então, se fazia essas anotações ao lado, escritas para facilitar o entendimento do texto. Podia ser em uma ou várias línguas, né? Essa daqui eu trouxe o exemplo do latim. Bom, e aí eu venho falar com vocês sobre a primeira obra lexicográfica da língua portuguesa, que é um vocabulário um vocabulário bilíngue do latim e português, feito por Jerônimo Cardoso em 1562, ou seja, não tinha ainda um dicionário da língua portuguesa, se fazia muito vocabulários assim para a pessoa conseguir entender os textos em latim, que a maioria da tradição escrita era feita em latim. Então, precisava, como o latim foi mudando, né, as línguas foram surgindo, as pessoas que falavam português precisavam entender o que estava no texto em latim, e aí ela precisava de um vocabulário, de um dicionário. E aí eu trouxe agora o primeiro dicionário da língua portuguesa, que foi publicado por Antônio de Moraes Silva, mas ele usou como base um vocabulário feito por Rafael Blutot, que esse vocabulário também foi latim-português, só que foi muito grande, ele tinha vários, 10 tomos, eu acho, 10 volumes, e a partir desse vocabulário, Antônio de Moraes Silva fez o primeiro dicionário da língua portuguesa que era monolíngue, ou seja, que era só do português, não tinha uma tradução, entendeu? Bom, aí eu trouxe para vocês para falar um pouquinho sobre dicionários agora na contemporaneidade, né? Eu trouxe os dicionários de tradição impressa. Alguns dos outros que eu vou mostrar no online também tem tradição impressa, mas é porque esses daqui eu não consegui encontrar online. O Aurélio até tem a versão digital, só que você precisa baixar e instalar no computador, então não é online, né? E o Silveira Bueno eu também não consegui encontrar. O Aurélio, ele é assinado por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, que é da família de Chico Buarque mesmo, e o Silveira Bueno foi assinado por Francisco da Silveira Bueno. Apesar de falar que foi assinado por tal pessoa, não quer dizer que foi tal pessoa sozinha que fez o dicionário, porque o dicionário é um trabalho, assim, monumental para fazer. É toda uma equipe de pesquisadores, inclusive, acho que foi Roais ou Iago, que morreu antes de publicar o dicionário? Foi Aurélio? Não tenho certeza, ou foi Aurélio ou foi Roais, que faleceu antes de poder publicar seu dicionário, ou seja, a equipe deu continuidade ao trabalho dele, porque era um trabalho muito grande, não tinha... Ele foi o idealizador do dicionário, por isso assinam, né, com o nome de autoria, só que não é feito somente por essa pessoa, vários pesquisadores se envolvem no processo. Bom, aí, trazendo o dicionário para a era digital, eu trouxe algumas vantagens para vocês de por que se ter um dicionário online, né? Bom, tem agora a possibilidade de atualização e acréscimo de palavras e locuções com mais velocidade. Ou seja, por exemplo, quando a gente tinha um dicionário impresso, para a gente poder acrescentar uma palavra ou acrescentar um significado àquela palavra, precisaria reimprimir todo um dicionário por causa de uma ou duas palavras. Então, isso não acontece, só acontece só a nova edição, depois de muito tempo, após ter muita mudança na língua. Já no dicionário online, a gente pode fazer essas atualizações, esses acréscimos, com mais facilidade, porque é online mesmo, não vai ter gasto com impressão, nem com
difusão para venda, né? É só fazer a atualização no online e já aparece lá para a gente. Também facilita na busca, né? Tem uma busca mais dinâmica e facilitada, porque a gente tem um espaçozinho lá, a gente coloca o nome que a gente quer ver. Por exemplo, eu quero pesquisar definição de glossário. Aí eu chego e coloco lá o nome glossário. No dicionário, a gente teria que ir pela letrinha, né? Que eu lembro que acho que foi na terceira série, eu tive uma aula de como olhar o dicionário, que a professora colocava lá, mostrando que partia primeiro da primeira letra, depois a partir da segunda. E aí tem todo um rolezinho para você aprender a achar a palavra no dicionário. Já no computador você só faz digitar e aparece. E também tem uma maior acessibilidade e mobilidade, porque nem todo mundo tem condição de ter um dicionário, de comprar um dicionário também até completo. As escolas até fornecem, mas dicionários maiores, por exemplo, a gente não tem acesso. E na internet, como eles estão na modalidade online, a gente tem como ter acesso a um dicionário maior de língua, não seria só um mini dicionário. E mobilidade também, porque aí eu posso acessar do meu celular, sabe? Fora de casa, eu vejo uma palavra que eu não sei o que é, eu preciso saber para entender, eu preciso até verificar a ortografia, às vezes, né? A gente consegue ver pelo dicionário online sem problemas. A gente não carrega um dicionário por aí na bolsa, né? Bom, eu trouxe aqui indicações de dicionários online que eu utilizo e que eu sei que são confiáveis e que tem tradição impressa também. Eu trouxe o Roais, o Michelis, o Priberan. O Dice, a gente vai falar mais sobre o Dice um pouquinho mais à frente, que ele não tem tradição impressa, ele nem é tão confiável, mas eu gosto dele. Também tem o Aulete e o dicionário de sinônimos, que eu uso bastante. Bom, o Michelis, ele é assinado por Carolina Michelis, de Vasconcelos, e Henriette Michelis. E ele tem tradição tanto impressa quanto... Tem tradição tanto impressa quanto online também. E aí vocês podem ver que aqui em cima, ele também traz a possibilidade de outras línguas, né? Dicionário de várias línguas. Aí tem de inglês, espanhol, alemão, italiano, enfim. E também tem aqui noções gramaticais. Se você clicar, tem uma gramaticazinha básica, com noções básicas, né? Por exemplo, o que é um artigo, o que é um substantivo, o que é um verbo, tipos de verbo, flexões, enfim. Ele é bem interessante, eu gosto bastante do Michelis. Também tem o Aulete, que eu uso muito, que também tem uma gramática básica aqui, e eles também têm indicação de palavras do dia. Você pode entrar no dicionário, ele tem lá uma indicação de palavra do dia. Eu adoro palavra do dia. O Aulete é assinado por Francisco Júlio Caldas Aulete. Quando eu digo assinado, gente, é aquela história, né? Que é assinado pela pessoa, leva o nome da pessoa, mas tem todo um grupo envolvido para a elaboração desse dicionário. O Aulete também é show. Tem o Roais, que é assinado por Antônio Roais, só que o Roais, você precisa ter um login da UOL. Não é pago, mas você precisa fazer o login. Tem que entrar com o seu e-mail, senha, cadastrar lá, fazer o perfil da UOL, e você tem acesso ao Roais. E aqui tem a propaganda, né? Milhões de verbetes, atualização permanente, conjugação em todos os tempos verbais. Todas as possibilidades que o dicionário traz para vocês. Tem o Priberan, que ele não tem tradição impressa, ele é um dicionário de Portugal, só que ele é bem interessante. Ele não é assinado por uma pessoa só, é um conglomerado de pessoas, não tem um idealizador, vamos dizer assim. É um grupo de pesquisadores que fizeram o dicionário, mas é feito com base em pesquisa, assim. Ele é bem interessante, mas não tem tradição online. Os anteriores têm tradição impressa. Esse daqui não tem tradição impressa. E também temos o Dício. Eu particularmente gosto muito do Dício, só que assim, ele não tem tanto rigor científico assim. Ele tem uma linguagem mais coloquial. Geralmente eu utilizo ele como ponto de partida. Eu entro no Dício lá para ver coisas do dia a dia, palavras do dia a dia que eu não preciso usar na minha pesquisa, por exemplo. Se eu for usar na minha pesquisa, eu geralmente vou confrontar o resultado com dicionários de referência mais confiáveis, como aqueles que eu apresentei anteriormente. Mas o Dício, ele tem uma coisa interessante, porque ele também apresenta abreviaturas da internet, por exemplo, tem o Pelo Amor de Deus, que é PLMDDS. E os outros dicionários não aparecem lá a significação, mas o Dício bota lá o que quer dizer a abreviação. A abreviatura. E também tem estruturas fraseológicas, tipos fraseologismos, que a gente usa no nosso cotidiano, que alguns dos outros dicionários não dão conta, mas o Dício aparece lá. Ou seja, ele está, de certa forma, mais atualizado
pro nosso dia a dia, mas os outros têm uma tradição mais confiável, vamos dizer assim. E também tem o dicionário de sinônimos, que é aquilo, né, para a gente procurar os sinônimos de palavras para evitar repetição e deixar o texto mais, deixa eu ver, sofisticado, vamos dizer assim. É um dos dicionários que eu mais utilizo, porque às vezes eu não consigo lembrar de um sinônimo, e aí eu vou lá rapidinho e consigo ver e o texto fica show. É isso, gente. Muito obrigada. Nosso encontro foi ótimo. Aqui tem meu e-mail para contato, se alguém quiser entrar em contato comigo. E aqui também tem as referências. É isso, muito obrigada.